os irmãos que já estão nesta live em tempo real, que Deus continua abençoando, que Deus continua derramando as bênçãos e a vitória. Nesta noite nós estaremos falando de uma palavra da passagem de Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos. E Deus tem grandes bênçãos. Deus tem uma palavra para falar comigo, com você, com cada um de nós. Porque o nosso Deus é o Deus das causas perdidas. Momento da palavra de Deus. Momento que Deus vai falar comigo, vai falar com você nesta noite, desta quarta-feira. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando neste momento. Para nós é momento de alegria, de satisfação de estar aqui todas as noites, falando da grandeza deste Deus, o amor deste Deus tão poderoso, que tem cuidado de mim, que tem cuidado de você, que tem cuidado de cada um de nós, porque o teu amor é grande, a tua misericórdia tem nos alcançado. Estivemos hoje num culto maravilhoso ali no templo da Igreja Brasil para Cristo, na Vila Popular, na Avenida Rádio Maia, 1198, em frente do antigo Campo do Operário. Esteve ali o missionário Jean ministrando a palavra de Deus, orando juntamente com a sua esposa, a missionária Divânia. Amanhã ela estará aqui conosco, juntamente com o seu esposo, e ela tem um testemunho muito forte. Você que está ouvindo esta programação, você mãe, você pai, não perca a programação de amanhã à noite, onde este casal estará aqui conosco, falando sobre o seu testemunho, aquilo que Deus fez na vida desta serva, desse servo de Deus. Às vezes você acha que não há mais solução na vida do seu filho, que às vezes está no mundo das drogas, da prostituição, do crime, mas continua perseverante, orando, conforme a mãe desta missionária orou 9 anos para obter a bênção da parte de Deus. Conforme eu estava comentando com a igreja hoje à noite, que as bênçãos ela vêm sobre a minha vida, sobre a sua vida, através da nossa perseverança. É de perseverar na presença de Deus. Amém? Nunca pense que não há mais jeito. O meu filho não tem jeito, a minha filha não tem jeito. Tem sim, persevere na oração. Eu estava dando um exemplo, um conselho para as mães e os pais que estiveram hoje à noite ali no culto. Amém? De escrever o nome dos seus filhos, de alguém que você quer, uma libertação. Amém? Escreve umas 30 vezes o nome completo, já, amém, um pedacinho de papel já dobrado, e onde você conhecer um homem de Deus ou uma mulher de Deus, que oração, que você sabe que irá orar, amém, das irmãs do ciclo de oração, e já entrega aquele pedido de oração. Mas não desista dos seus sonhos. Não desista da sua família, não desista do teu filho, da tua filha, porque a oração de um pai, a oração de uma mãe, há muito poder no mundo espiritual. Deus, ele ouve o clamor de uma mãe, Deus, ele ouve o clamor de um pai. Assim que Deus fez na vida, amém, desta serva de Deus, através das orações dos pais. Amanhã ela estará aqui contando, relatando com as suas próprias palavras, amanhã dentro desta programação. Pastor, amém, missionário Jean e a missionária Divânia. E nesta noite, meus amigos, nós devemos reavivar
aquilo que está morto. O que está morto. Nós sabemos que Israel estava cativo na Babilônia. E o povo não tinha mais esperança nenhuma de sair do cativeiro e voltar a ser que era antes. E afirmam que estão mortos, como os ossos secos. A passagem de Ezequiel 37, do versículo 1, versículo 14. Que Deus abençoe o irmão Alcides, que está ouvindo também esta programação, a todos os nossos queridos irmãos. Então ali o povo de Israel, amém, estava ali afirmando que estavam mortos como ossos secos. Principalmente porque estavam no cativeiro por causa dos seus próprios pecados, dos seus próprios delitos. Você tem sentido assim, você que está ouvindo esta programação, preso a uma situação que não consegue mais achar força para sair? Não acredita em mais nada, em tudo soa como uma fórmula ou solução? Mirabolantes, evita ao máximo o assunto e há um desgaste quando tem que falar sobre esse assunto. Você precisa de um avivamento urgente, uma intervenção divina que atrapalhe toda a sua agenda e te encha de uma alegria. Um renovo que há muito tempo você não sente mais. Que Deus abençoe o cooperador Aguinaldo que esteve hoje conosco. Um abraço, meu querido. Deus quer curar. Deus quer renovar a sua vida. Urgentemente. Para te preparar para um avivamento. Pedir um avivamento é pedir uma cura do Senhor. Precisamos clamar para que Ele nos ouça e nos cure nas áreas que nós necessitamos ser curado. Que Deus abençoe a missionária Edivane, amém, que estará conosco amanhã, está aqui na live, aqui em tempo real, ela e seu esposo, missionário Jean, que esteve ministrando hoje uma palavra forte ao nosso coração. Seja bem-vindo e divulga esta programação aí na região aí do CDB, em nome de Jesus. Então, amados irmãos, há 3 curas que precisamos pedir antes de um avivamento. A primeira cura é você precisar crer. A cura da incredulidade. Quantas pessoas incrédulas que existem nos dias de hoje. Não acredita mais na palavra do Senhor. Está igual Tomé, só crê quando isso acontecer. Há quantas mães está desta maneira, só vai crer quando o filho se converter, ou esposo que está no mundo do álcool, do jogo, do vício. Ali, Deus falando ali com Ezequiel, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ossos secos? Ezequiel é levado por Deus a um vale de ossos secos. Vale é o lugar de batalha. Vale é o lugar de dificuldade e de tribulações. Ossos secos simboliza de morte e tempo de escassez. A Bíblia diz que estava sequíssimo, não apenas secos, mas sequíssimos. Não apenas morte, mas total desespero. Reviver esses ossos. Esses ossos já estavam vivos há um dia. Já andavam normalmente. Mas algo aconteceu para matar os ossos.
A incredulidade é o vírus que vai comendo a alegria da salvação. É pior do que o coronavírus. A incredulidade vai comendo, é um vírus que vai comendo a alegria da salvação, até levar o crente à morte ou inatividade espiritual. A definição clara da fé em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se vê. Certeza que se espera, a convicção do que não estamos vendo. O que é o incrédulo? O que significa o incrédulo? Exatamente aquele que passa a acreditar no contrário do que é a fé. E alguém que quer ter certeza para já, sem esperar e só tem convicção do que vê com seus olhos naturais. Alguém que está sempre em busca de certeza e resposta antes de agir. Em Hebreus 11, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que ele existe e ele é galardoador daqueles que buscam. Sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Que Deus abençoe irmão Fábio Costa, irmã Vanessa Ardaia, Ana Júlia, missionária Sandra de Abreu, minha querida esposa. Que Deus abençoe. Meu irmão, Deus perguntou ali o profeta Ezequiel: tem como esses ossos reviverem? E o profeta foi sábio nas suas respostas. Ele disse: tu sabes, Senhor. Deus é o nosso Pai. Sem fé, desagradamos ao nosso Deus. Você percebe quando as suas atitudes e pensamentos desagradam ao nosso Deus. O que aconteceu quando você desagradou ao seu Pai. O que acontece quando nós desagradamos o nosso pai ou a nossa mãe? Sentimentos de um pai. É como que se não existisse o que todas as coisas que já fez. Tudo que já falou e orientou a cada um de nós. Que Deus abençoe a diaconisa irmã Maria de Fátima. Simplesmente porque o filho não acredita nele. Quando nós desagradamos o nosso pai e a nossa mãe, é sinal que nós não acreditamos. E com o nosso Deus é da mesma maneira. É de nós darmos resposta para o nosso Deus que nós não acreditamos nele. Nós somos o que? Incrédulo. E como que Deus pode agir nas nossas vidas dessa maneira? Por quê? Mas eu acredito, você pode dizer, às vezes você pode dizer desta maneira: só não fiz o que ele falou para fazer, porque pensei que era de outra forma. São às vezes a desculpa que nós falamos. Os ossos morreram porque pararam de crer. Pararam de agradar a Deus e se tornaram totalmente incrédulos. Que Deus abençoe a diaconisa Mercedes. Israel estava cativo porque desagradou a Deus. O filho
não faz mais o que o pai não quer. Não faz mais aquilo que o pai não ordena você fazer. Passou a acreditar só nas coisas que eles poderiam ver. Tomou-se uma pessoa, uma nação incrédula. Na vida cristã, é crer para ver, ou crer e fazer, ou crer e obedecer, ou antes mesmo de acontecer. Aquele que faz assim é o crente. Se isso já não é natural, é espontâneo para você, você precisa ser curado. Seja curado para crer novamente no nosso Deus. É acreditar. É colocar fé em ação. O segundo passo, nós precisamos obedecer. Deus tem falado nesses últimos dias sobre obediência. É obedecer. A cura da desobediência, nós devemos sermos curados da nossa desobediência. Que Deus abençoe a irmã Marilza Catarino. Ali Deus falou para o profeta, profetiza a esses ossos. Ezequiel foi chamado como profeta. Deus o chamou para falar ao povo de Israel que eles ouvissem ou não, mas que era para falar. Ele profetizava contra o pecado, a injustiça, sociais, idolatrias, sacerdotes corruptos, falsos profetas. Eles tinham visões e momentos de arrebatamentos, experiências sobrenaturais. E de repente no meio de um lugar de morte em abundância, e recebe a ordem para profetizar. Falar aos ossos, não tinha ninguém ali, não havia nenhuma pessoa ali para ser confrontada, para que profetizar. Vivemos dias onde as preocupações é o meu problema, a minha doença, o que está faltando para mim. Quero a minha bênção, a minha solução. O natural é correr atrás da bênção, da solução, daquilo que vai resolver o meu problema. Isto é mais prático e pronto. É mais prático para a vida do homem, para a vida da mulher. Mas é o jeito de Deus. Não é do jeito que nós queremos, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. É Ele que está no comando de todas as coisas. E quem somos nós para queremos questionar aquilo que Deus tem para nós, para mim, para você? A obediência, ela é necessária. A obediência, ela é necessária. Porque quando obedecemos a palavra do Senhor, as bênçãos nos alcançarão. Ou seja, as bênçãos correm atrás daquele que obedece a Deus. Está o relato ali em Deuteronômio 28, versículo 1 ao 14, sobre a obediência, aqueles que obedecem ao nosso Deus. Bênção sobre bênção. O que é ser uma pessoa obediente? É ouvir a voz de Deus e guardar e observar o que Ele mandou nós fazermos. Fazer o que Ele disse
que pode fazer. Não fazer o que ele disse que não pode fazer. Às vezes nós somos contrários, queremos fazer aquilo que ele manda, nós não fazemos. E aquilo que ele manda nós fazermos, nós não quer fazer. A obediência é necessária porque é uma ordem. Ouvir não é apenas perceber o som da voz de Deus. Escutar, raciocinar para compreender e definir em nossa mente o que deve ou não ser feito. Guardar os mandamentos é no sentido de ser guardião, defensor da vontade de Deus. Fazer ou não fazer é algo porque Deus mandou. Mas esta ação passa por nossas vontades humanas de realizar o que ouvimos de Deus e entendemos. O que fazer ou não fazer. Se ouvimos o que Deus fala e não obedecemos o que Ele mandou, fazer ou não fazer, somos o quê? Desobediente. E a desobediência de quem? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está ouvindo e assistindo esta programação. É do adversário. Não precisa fazer sentido, não precisa que você entenda tudo, não precisa ser legal. Pode parecer ridículo, pode ser vergonhoso até, pode nos trazer problemas e dificuldade, pode até nos restar, pode até nos testar em nível que nos incomodam. Mas se Deus mandou, nós devemos obedecer aquilo que Ele mandou nós fazemos. Israel desobedeceu ao Senhor, à voz de Deus, e por isso que estava em cativo. Ezequiel ouviu a ordem de Deus e prontamente obedeceu. Se você não consegue mais obedecer com facilidade, pensa muito antes de fazer algo que Deus não mandou você fazer. Você precisa da cura. Seja curado para obedecer ao nosso Deus. Recebe dele a vitória, a cura da desobediência, para que você seja obediente ao nosso Deus. Terceiro e último passo, nós precisamos depender, cura da autossuficiência. Deus manda ao profeta, profetiza ao Espírito. Que Deus abençoe a irmã Sidneia, aí da capital de Mato Grosso, Cuiabá. A irmã está firme nesse propósito da campanha. Recebe as bênçãos de Deus, minha querida, em nome de Jesus. O sobrenatural aconteceu diante dos olhos do profeta Ezequiel. Os ossos se mexeram, colaram uns aos outros. Os tendões, ligamentos surgiram e a carne começou a cobrir os ossos. Uma cena assombrosa. Com certeza, o reavivamento dos ossos era a morte, ao contrário, como uma câmera em ação reversa. Um grande barulho se fez na frente do profeta Ezequiel, mas tudo estava imóvel, parado, sem vida nenhum. Não havia neles o espírito. O corpo humano é mais fascinante, máquina viva e existente. Todas as células, tecido, órgãos, membros, sistemas são independentes e autônomos, mas são
Deus tem grandes projetos nas nossas vidas. Sabemos que são interdependentes uns dos outros, independentes uns dos outros, de uma forma maravilhosa. E tudo ligado ao coração, ao cérebro, responsável pela manutenção da vida deste corpo. Mas que deu início a tudo isso e mantém as coisas todas funcionando é o Espírito. Sem o Espírito não há vida. Sem o Espírito não há vida. Um corpo sem Espírito está morto. Pode ser feito e sem nenhum defeito, mas está móvel. Israel era como aqueles ossos, estavam mortos e sem vida, mesmo sendo o povo escolhido de Deus, a nação que Deus formou, tirada do Egito. Eles estavam mortos. Deus pede para o profeta Ezequiel profetizar o Espírito para que ele assopre sobre os ossos. O sopro de Deus é que nos dá a vida. Adão foi criado assim e respiramos porque há o fôlego de Deus em nós. Aquilo que ele assoprou em Adão, o Espírito. Ou seja, dependemos de Deus para viver. Dependemos do fôlego de vida para continuarmos vivos na face desta terra. Dependemos do Espírito para que haja vida em mim, em você, em nós, em cada um de nós. Esta dependência ela é diária, é cotidiana, a todos os momentos, a todo instante, é algo simples, básico e por isso vital. Mas justamente por ser algo tão básico e trivial em nossas vidas, que nós esquecemos da importância da dependência de algo. Só quando perdemos, quando algo nos é tirado e que sentimos realmente a falta daquilo que Deus nos tira. Aí é onde nós sentimos a falta. Exemplo, fique sem respirar por 2 minutos e você vai entender claramente o que estou falando, que o Espírito Santo de Deus está falando comigo, com você, neste exato momento. Houve um ruído, um barulho, no versículo 7, Ezequiel 37. Ezequiel diz, ouvi um barulho dos ossos que se movia, mas estavam sem vida. Muitas vezes confundimos barulhos com avivamentos. Vemos as coisas acontecendo, milagres, curas, e pensamos ser a mão de Deus. Queremos ver, queremos sentir, queremos o movimento, mas só há barulhos, não há vida. O avivamento depende exclusivamente da ação de Deus em nossas vidas. Uma ação, uma intervenção direta dele em resposta à sede e à fome em nossos corações. Essa sede, essa fome, só tem quem é dependente de Deus. Só tem fome, só tem sede espiritual quem é dependente exclusivamente de um Deus vivo, de um Deus poderoso. Barulhos não traz avivamentos, mas o avivamento pode trazer barulhos. Há uma diferença. Barulhos não traz avivamentos, mas o avivamento traz barulhos. No versículo 9 do livro do profeta Ezequiel 37. Assopra sobre esses mortos para que eles vivam. Fizeram muitos barulhos.
assombraram e impressionaram o profeta Ezequiel. Mas era só barulhos. Os ossos estavam mortos. Os ossos estavam mortos. Só ouviu o quê? Barulhos. Como podemos distinguir o barulho do sopro de Deus? Os dois emitem sons. O barulho vem pelo vazio, algo vazio. Mente vazia, coração vazio, faz barulho, justamente porque está vazio. Só mostra que está vazio, não há mudança. O sopro de Deus vem para o vazio, preencher o vazio da mente, coração e vontade. Preenche o vazio e traz mudança e traz vida. A lei era o barulho porque havia vazio por causa do pecado. E a lei só mostrava que estava vazio. Não há mudança de vida pela lei. A graça e o sopro de Deus, sopro para dar vida, a salvação. Libertação do domínio do pecado. A graça muda e a graça ela transforma. E se a graça é um dom, é presente, não depende de obra nenhuma nossa, ou seja, depende de Deus e nós dependemos de Deus. Será que não estamos fazendo muito barulho achando que isso é que trará a resposta, a solução, o caminho, porque as coisas não estão funcionando? Quem faz muito barulhos, espiritualmente falando, não estão dependendo do sopro de Deus. Se você só está ouvindo barulhos, precisa ser curado pelo sopro de Deus. Precisa voltar a ser dependente totalmente de Jesus. Duas ações de Deus que você precisa identificar nessas duas ações. As primeiras ações, que esses ossos são a casa de Israel. No versículo 11 do livro de Ezequiel, capítulo 37. Deus sabia exatamente o que Israel estava pensando e sentindo. Deus sabia onde o povo precisava ser curado. E demonstra claramente através dos ossos secos. Deus sabe onde está doendo em você que está ouvindo esse programa. Deus sabe o seu sofrimento. Deus sabe as suas lágrimas que você tem derramado às madrugadas. Deus sabe as humilhações que você tem passado, que você está passando. A rejeição que você tem passado, que você está passando. Deus, Ele sabe aonde está doendo. Deus sabe onde você precisa desta cura. Deus, Ele sabe. Ele sabe exatamente como você está. E pode te mostrar claramente se você precisa da cura. Peça ao Senhor, no momento que nós estivermos orando daqui a pouco, desta cura. Diga que você precisa crer, que você precisa obedecer, que você precisa depender. A segunda ação, para nós encerrarmos. Veio sobre a mim a mão do Senhor e me deixou no meio de um vale. Versículo de número 1. Foi Deus que levou Ezequiel ao vale. Não foi adversário, não. Foi Deus que levou Ezequiel ao vale dos ossos secos. Foi o Espírito do Senhor que levou lá. Deus quer nos curar. Deus quer nos ajudar a crer. Deus quer que nós venhamos obedecer e depender somente dele, somente do Senhor. Mas ele nos leva ao vale, o lugar de morte e sequidão. É o lugar para a cura. Queremos um avivamento,
Mas não há avivamento sem o vale. Não há cura sem vale. Não há reavivamento sem o vale. Deus está te levando ao vale para te curar e te tirar tudo o que atrapalha te dar a vida. Deus está tirando tudo aquilo que atrapalha de você servir a Ele, de você adorar, de você prestar um culto racional na presença do nosso Criador, na presença do nosso Deus. Deus está tirando tudo aquilo que às vezes tem atrapalhado de você ter uma verdadeira comunhão com este Deus. Este Deus que liberta, este Deus que cura, esse Deus que salva, esse Deus que restaura, esse Deus que realiza grandes coisas sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de nós. Esta, irmãos, é a palavra que o Senhor me colocou no meu coração para trazer para os ouvintes. Medita bem, vamos orar. E nesta oração, diga para o Senhor aonde você precisa ser curado, aonde você precisa ser restaurado. E eu tenho certeza que Deus vai restaurar, que Deus já está agindo poderosamente na sua vida para fazer algo grande, algo sobrenatural na sua vida. Persevere, fica firme no propósito que Deus tem para realizar sobre a sua vida, porque o nosso Deus é o Deus das causas perdidas. Deus está levando a você para a cura, para tirar tudo o que atrapalha de você ter uma comunhão com o Senhor. Encerramento, Ezequiel 37:13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir o vosso sepulcro, e vós fazer subir das vossas sepulturas o povo meu. Você é de Deus. Você é de Deus. Você é propriedade exclusivamente de um Deus vivo, de um Deus poderoso. Ele quer te curar. Ele quer te reavivar. Ele quer realizar um milagre na sua vida. Momento da oração. A hora do seu milagre. Ore a Deus. Tenha fé e verás o impossível acontecer. Porque tudo é possível ao crer. Momento de oração. O seu milagre ao seu alcance. Alô? Ixi, agora mesmo vai começar a oração. Tá bom. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, neste momento, Pai, eu clamo para milhares e milhares de ouvintes que estão ouvindo esta programação. Eu não sei o problema que o teu filho tem passado, a dificuldade que o teu filho tem enfrentado, mas que o Senhor venha ao encontro de cada um dos teus filhos, da tua serva missionária Janésia, que pede oração. Meu Deus, vai ao encontro da tua filha, vai agindo poderosamente, abençoando, meu Pai, a cada um dos teus filhos que participaram desta live, a missionária Sandra de Abreu, abençoando a diaconisa irmã Mercedes, diaconisa irmã Maria de Fátima, irmão Fábio Costa, irmã Vanessa Ardaia, Ana Júlia, a irmã Marilza, Senhor, a irmã Sidneia de Cuiabá. Vai ao encontro, Pai. Concede, meu Pai, a vitória para o cooperador Aguinaldo, que está nos acompanhando, meu Pai, nesta programação.
porque o Senhor conhece, meu Pai, a necessidade de cada um dos teus filhos. O Senhor conhece o deitar e o levantar. Abençoando a missionária Edivane, meu Pai, que estará conosco amanhã à noite. Missionário Jean, Senhor. Abençoa esta família, os filhos da tua serva, do teu servo. Abençoando poderosamente, porque o Senhor é o Deus das causas perdidas, o pastor Toninho, a pastora Ramona. Abençoando nesta vigília desse sábado, Senhor. A consagração das 7 às 11, Senhor, pastor Pedro Luiz que está na frente, pastora, meu Pai amado, Erenilda Torres, que está também nesta live abençoando, dando a graça, dando a vitória, diaconisa Irmã Maria, Senhor, concede, meu Pai, as bênçãos, realiza, meu Pai, o sobrenatural, faça, meu Pai, conforme a tua vontade, abençoando poderosamente, porque o Senhor é o Deus das causas perdidas. É o Deus que tem trabalhado poderosamente sobre as nossas vidas. Agido poderosamente sobre as nossas vidas. Porque o Senhor é o Deus da providência. Realiza, meu Pai, algo grande. Pelo ato de fé que os teus filhos colocaram, meu Pai, um copo com água. Uma garrafa com água. Uma veste ao lado do receptor, fotografias. Meu Deus, consagre este copo com água, esta peça de roupa. No momento que esta pessoa vestir esta roupa, vai sentir a cura. No momento que esta pessoa tomar desta água, ela vai receber a libertação e a cura. Porque eu creio, Pai, no sobrenatural. Creio, Pai, no mover. Creio, Pai, no trabalhar do Senhor. Porque o Senhor é o Deus das causas perdidas. É o Deus que tem trabalhado poderosamente sobre as nossas vidas para nos abençoar. Realiza, meu Pai, grandes coisas, grandes vitórias, Pai, sobre as nossas vidas. Abençoando, Pai, as vidas que necessitam de uma restauração, de uma cura, de uma libertação, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos. Abençoando aqueles que estão trabalhando neste momento, que daqui a algumas horas estarão indo para os seus lares, dar o livramento, por onde os teus filhos estarão passando, Senhor, até o momento de chegar em casa, encontrar a família abençoada. Os teus filhos querem descansar após esta programação para uma quinta-feira de trabalho. Estamos a 5 minutos desta quinta-feira. Que seja uma quinta-feira repleta de bênção, de vitórias, de conquista. Porque o Senhor é o Deus da providência. É o Deus que tem agido poderosamente sobre as nossas vidas. É o Deus que tem trabalhado poderosamente na nossa vida. Realiza, Pai, o sobrenatural. Faça, meu Pai, conforme a tua vontade. Abençoando, meu Pai amado, os nossos queridos irmãos, meu Pai, as nossas autoridades, porque a tua palavra diz que toda autoridade são constituídas pelo Senhor para corrigir o mal sobre a face desta terra. E eu creio, Pai. Eu creio, Pai, no mover do Senhor. Creio, Pai, no agir do Senhor, porque o Senhor é o Deus das causas perdidas. É o Deus que tem trabalhado poderosamente para nos abençoar, para abençoar o teu povo, a tua igreja, os teus filhos. E derrama, meu Pai, a tua unção. Faça, meu Pai, conforme a tua palavra, porque a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é eficaz sobre as nossas vidas. Realiza, Pai, grandes coisas na vida de cada um dos teus filhos. Realiza, meu Pai, o milagre, Pai, para que esta pessoa venha saber que o nosso Deus é o Deus do milagre, é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente sobre as nossas vidas. E eu creio, Pai, que coisas grandes e magníficas o Senhor está realizando, meu Pai, sobre o teu povo, sobre os teus filhos, porque o Senhor é o Deus das causas perdidas. É o Deus que tem trabalhado poderosamente para nos abençoar, para nos fortalecer. Pai Celestial, não deixe que estas orações venham ficar somente no estúdio desta emissora, não, Pai, mas que venham ultrapassar todas as barreiras, que venha chegar ao trono celestial, ao trono da graça, como incenso suave nas narinas do Senhor, para que nós possamos estarmos hoje, meu Pai, às 23 horas aqui, juntamente com o teu servo missionário Jean, juntamente com a tua serva missionária Divânia, meu Pai, que estarão aqui relatando o seu testemunho, orando, intercedendo a favor de vidas que precisam, meu Pai, de receber algo grande da parte do Senhor. E eu creio, Pai, no mover, creio, meu Pai, na manifestação do teu poder, da tua graça,
porque o Senhor é o Deus da providência. É o Deus que tem trabalhado poderosamente sobre as nossas vidas. Realiza, meu Pai. Glória a Deus, aleluia, porque o teu amor é grande. Porque o seu amor é grande, Pai. E eu te peço e eu te rogo a confirmação da consagração deste copo com água, desta peça de roupa, em nome de Jesus. Todos em casa digam amém, e nós dizemos amém. Que Deus abençoe, fique com esta palavra. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, mas não deixa de congregar. Amém? Que Deus abençoe poderosamente. Que Deus fortaleça cada um de vocês. A missionária Genesa pediu uma palavra. Glória a Deus, que Deus abençoe a serva do Senhor. Saiu aqui em Efésios, capítulo 1, verso 13, que diz assim: em que também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então a senhora foi selado, amém, com o Espírito Santo da promessa. A promessa que Deus concedeu para todos. Não deixarei-vos órfãos, mas deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a missionária Genesa. Continua levando esta palavra da verdade. Esta palavra, sem omitir de falar aquilo que Deus tem mandado, amém, pregoar. Que Deus abençoe a todos. Se o Senhor nos permitir, às 23 horas estaremos aqui. Um bom descanso, uma boa quinta-feira, e ficam todos com a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.